E chegamos no último dia de janela de transferências para que clubes brasileiros, o Santos também, obviamente, possa contratar jogadores que possuem contrato vigente com outras equipes. A partir do dia 13 de abril, o Santos e outros clubes podem contratar, porém, jogadores que estão sem contrato. Então, vamos falar se o Santos de fato já encerrou essa busca por novas contratações. Tem a questão do Fernandinho que não vai continuar na Inglaterra, ele que é declaradamente santista, os torcedores santistas comentando sobre essa possibilidade, será que o Fernandinho vem para jogar no Santos? Ele que disse que quer atuar agora no futebol brasileiro. Então vamos falar sobre isso, mas antes eu quero dar aquela dica para você não perder nada do que acontece com o Santos Futebol Clube. É baixando o aplicativo da OneFootball, totalmente gratuito. Lá você tem todas as informações do Peixe, tempo real dos jogos, estatísticas do Santos e de algum jogador individual. Então, não perde tempo, baixa o aplicativo da OneFootball através do link que está na descrição ou através do nosso QR Code, tá bom? Bom, vamos começar falando aqui sobre essa primeira leva de reforços que o Santos contratou. Primeiro foi o Maicon, que era um pedido até mesmo do técnico Carille, só que não conseguiu estrear a tempo, né? Antes do Carille sair do Santos, ele fez só sua estreia com o técnico Fabian Bustos. Então chegou o Maicon, que era uma necessidade que o Santos observou na defesa, precisava de um jogador mais experiente, com perfil de liderança, para, né, compor esse elenco do Santos, até porque alguns jogadores defensivos, o próprio Robson Reis, que quase saiu no começo do ano, e até mesmo o Kaique, né, que é sempre observado por clubes da Europa, podem sair numa próxima janela de transferência no meio do ano. Então o Santos, né, já vai correndo atrás aí de se reforçar com a contratação do Maicon. Esse é um primeiro ponto. Depois, o Santos também identificou que precisava de jogadores de mais imposição física, um camisa 5. E aí trouxe dois jogadores, o William Maranhão, que estava no Bahia, e também Rodrigo Fernandes, que estava no Guarani do Paraguai. Então, mais dois jogadores. Aí o Santos pensou, preciso me reforçar do meio para frente. Tivemos a contratação dos equatorianos Brian Angulo e Johan Júlio. Então, esses jogadores chegaram para reforçar o time do Santos nesse primeiro momento, né? Nesse começo de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. A janela abre novamente lá para o segundo semestre. E caso o Santos, né, perca algum jogador na janela do meio do ano, que a gente sabe que a janela europeia é a mais forte, onde os clubes da Europa vêm com mais grana para tirar jogadores daqui, aí pode ser que o Santos volte a contratar mais jogadores. Mas, nesse primeiro momento, de acordo com informações do Globoesporte.com, o elenco do Santos está fechado. Tá bom? Só se aparecer um negócio extraordinário para que o Santos, esses 45 minutos do segundo tempo, né, hoje, dia 12, apresente uma contratação. E aí você vai me perguntar, Nájila, mas e o Fernandinho? Tem possibilidade dele jogar no Santos? Fernandinho, que tem 36 anos, ele é santista, a família dele torce para o Santos, e ele anunciou hoje, nessa segunda-feira, que ele não vai renovar o contrato com o Manchester City, um clube, né, lá da Inglaterra, onde ele tem uma história, foi campeão várias vezes, é ídolo por lá, e disse que quer jogar no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, ele jogou, por exemplo, no Atlético Paranaense. E vamos então a um trecho da matéria do GE que fala um pouco dessa possibilidade do Fernandinho no Atlético Paranaense. E por que eu estou falando isso? Porque muitos cientistas, depois que saiu esse anúncio do Fernandinho, falaram assim: será que ele tem vaga no Santos? O Santos poderia ir atrás? Então vamos um trechinho aqui da matéria do GE falando dessa possibilidade do Fernandinho no Atlético Paranaense. Em entrevista coletiva, antes da partida entre Manchester City e Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões, o volante Fernandinho disse que decidiu, junto com a família, que não ficará mais uma temporada no time inglês e que seu desejo é voltar para o Brasil. E aí tem uma aspas do Fernandinho, quando ele estava em Londrina, algumas semanas atrás, onde ele disse o seguinte: no ano passado, eu conversei com o Atlético Paranaense.
Meu agente conversou, chegamos a abrir negociação, mas depois de conversas com família e meu agente, definimos que seria melhor permanecer na Inglaterra. Até agora, meu empresário não me passou nada e já estamos em março. Mas, obviamente, que se o Atlético me procurar, ele vai passar para mim e vamos conversar. Eu já deixei claro que tenho essa vontade, fecha aspas, ao Fernandinho, algumas semanas atrás, né, no mês de março, quando ele estava no Brasil. Agora já mudou. Ele falou que não vai continuar na Inglaterra, que ele quer jogar no Brasil para ficar mais próximo da família. O Santos tem a questão, né, passional. Ele torce para o Santos, o pai dele, se não me engano, é santista, mas a gente sabe que o Santos tem um teto aí para gastar, até mesmo com salários. Não sei se o Santos entende que há uma necessidade no elenco, né? A contratação do Fernandinho, ele tem 36 anos, né? Então, não sei se o Santos vê com bons olhos essa questão da contratação. Mas, caso ele fique sem contrato, é o que eu falei. O Santos pode negociar com o jogador sem problema, que ele poderia fechar com o Peixe. Inclusive, quero saber de vocês se você acha que seria uma boa Fernandinho no Santos ou não, se o Santos tem outras prioridades para contratar. E bom, vamos partir do princípio então que não vem mais ninguém, que esse é o elenco que nós vamos, pelo menos até a janela de transferência abrir novamente no segundo semestre. O Santos tem algumas carências, né? Que a gente já cansou de falar aqui. A questão da lateral direita. Hoje eu só vejo o Maddison com capacidade para ser titular ou brigar por titularidade no time do Santos. O Auro ainda não convenceu. Aí, caso não possa Auro e caso não possa Maddison, o Santos já improvisou Vinícius Balieiro e Marcos Guilherme, que, com todo respeito, não vejo condições técnicas de jogarem de forma improvisada na lateral direita. O Vinícius Balieiro, inclusive, né, pode até mesmo ter um outro futuro no Santos, ou voltar para a categoria de base, ou ser emprestado, enfim, né, pela quantidade de jogadores que o Santos contratou de volantes, né? E também o Marcos Guilherme provavelmente não fica no Santos depois do meio do ano. Então, acho que a lateral direita é uma questão que o Santos deveria ter dado mais atenção nessa janela de transferência, ou é aquilo, buscar soluções caseiras. Hoje, na base, por exemplo, o Santos tem o Cadu, que é um lateral direito que tem qualidade, que poderia, né, aos poucos, fazer esse intercâmbio, vamos usar essa palavra, entre o time sub-20 e o time principal. Porque caso o Santos não possa contar em um determinado momento com o Auro ou com o Maddison, você tem uma terceira opção que já é de casa, né? Outra questão, a lateral esquerda também tem Lucas Pires e Felipe Jonathan. Felipe Jonathan, hora ou outra, é sondado por algum clube, e também, tecnicamente, Felipe Jonathan, quando entra em campo, a gente fica com aquele sentimento de que parece que o fim, né, do ciclo dele já passou do Santos, que está na hora mesmo de negociar o Felipe Jonathan, não consegue repetir as boas atuações do começo dele, que foram boas atuações, né? Hoje é Lucas Pires, é torcer para o Lucas Pires não se machucar, não ficar suspenso. Então o Santos precisa também pensar nessa questão da lateral esquerda, numa outra janela de transferência, ou até mesmo algum jogador que está sem contrato. E aí o meio-campo. Meio-campo, imagino que o Johan Júlio pode ser um jogador que possa ocupar essa meiuca do Santos, né? Jogando ali mais como meio esquerdo, por exemplo. O Johan Júlio, que jogou assim na LDU, tem até números melhores jogando como meia do que como ponta, então ele pode ser uma solução. O Santos não contratou nenhum meia armador nessa janela de transferência, mas o Johan Júlio, de uma certa forma, pode quebrar um galho. Ou até mesmo o Pirani. Pirani, que é sempre elogiado pelo técnico Fabian Bustos, pode ganhar mais rodagem. Nájila, mas eu não gosto do Pirani. Mas eu gosto do Pirani. Mas é o que temos, né? Se a gente não contratou, qual que é a solução que a gente pode encontrar para isso? É testar os jogadores que estão no elenco. Às vezes dá certo, né? Às vezes com um novo treinador, com uma nova filosofia, acaba dando certo. E também tem a questão do Ed Carlos, né? O Ed Carlos que está com futuro indefinido no Santos, não tem mais idade para sub-20, pode ser emprestado para ganhar rodagem, vai renovar, não vai renovar, né? Qual que é o futuro do Ed Carlos, que hoje treina em separado no Santos? Poderia ser um jogador que fosse mais utilizado pelo técnico Fabian Bustos. Mas é basicamente isso, né? Esse vídeo aqui, resumindo, o Santos não deve apresentar novidades nesse último dia da janela de transferência, só se aparecer uma coisa
muito boa para o Santos. A questão do Fernandinho, eu particularmente acho muito difícil que ele venha para o Santos, ou vai jogar no Atlético Paranaense, que ele já tinha conversas na última temporada, ou até mesmo os clubes que a gente sabe que tem dinheiro, né? Galo, Palmeiras, o próprio Flamengo, que está fazendo uma reformulação no seu elenco. Enfim, acho muito difícil. Acho muito difícil. Não sei se o Santos entende também como uma prioridade uma contratação do Fernandinho por conta da idade, questão salarial, né? É um jogador que vem de um grande clube da Europa, a gente sabe que o salário é um pouco alto, né? Não sei se ele abriria a mão aí de tantos valores. Mas enfim, quero a opinião de vocês sobre isso, sobre Fernandinho, se o elenco tá bom, se o elenco precisava se reforçar. Fiquem à vontade aqui nos comentários e não esqueça de baixar o aplicativo da OneFootball ou através do QR Code ou também pelo link que está na descrição, tá bom? Para você receber todas as notícias do Santos. Tudo. Tudo em primeira mão, diretamente do seu celular, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.